Então, como é que funciona um amplificador de coletor comum? Do ponto de vista de polarização, pessoal, a única diferença é que eu não tenho esse resistor de coletor aqui. Por que eu não tenho? Se eu quero um coletor comum, ele precisa ser comum entre a entrada e a saída. Eu ligando ele na fonte, a fonte do ponto de vista alternado é terra, né? Então, o que eu percebo? Eu estou aplicando o sinal da base para o terra, né? Porque o R1 está ligado no terra, o R2 no terra, então o circuito equivalente continua o mesmo de entrada. Então, continuo aplicando da base para o terra. Como o coletor está ligado no terra, eu estou aplicando, então, da base para o coletor. E na saída, ao invés de eu pegar aqui em cima, que é o que vocês estão acostumados, eu estou pegando aqui no emissor, através de um outro capacitor. A minha carga agora ela está ligada em paralelo com o RE. E aí, sendo assim, né, o que a gente tem? Eu estou pegando a saída do emissor para o terra. E quem que está no terra? Quem está no terra é o coletor. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho um sinal na base aqui. Qual é o sinal que vai chegar na saída? Se eu tenho uma junção PN aqui, tá? Essa junção PN, do ponto de vista de corrente contínua, ela tem 0,7 volts. Do ponto de vista de corrente alternada, ela tem um resistorzinho RE aqui, que é uma perda pequena. Então, assim, no geral, perde-se pouco. A tensão daqui para cá tem uma diferença pequena. Do ponto de vista DC é 0,7, mas a gente não olha isso. E do ponto de vista AC, a gente tem aquele Rzinho linha aqui que tem uma perda pequena. Portanto, a tensão aqui no emissor, tensão na saída, é muito próxima da tensão de entrada. Isso quer dizer que eu não tenho ganho de tensão nesse amplificador. O amplificador de coletor comum, ele não tem ganho de tensão. Na verdade, o ganho de tensão dele, no máximo, é 1. Tá? Depois a gente vai fazer o modelo AC para mostrar para vocês aqui. Então, a primeira conclusão que eu chego é se eu fizer esse tipo de abordagem, eu não tenho ganho de tensão. Aí você fala, poxa vida, mas eu estou fazendo um amplificador para amplificar, e ele não está amplificando? Pois é, não está amplificando tensão. Mas aí ele tem outras vantagens do ponto de vista de corrente. Tá? Ele consegue gerar uma corrente maior na carga do que no emissor comum. Já vou mostrar para vocês isso, tá? Então, ó, aqui está o modelo total dele, né, com os componentes originais. Na verdade, não é modelo, né, é o diagrama. E aqui está o modelo AC. Nesse modelo AC, a gente não utiliza mais o modelo π, a gente vai utilizar o modelo T, onde eu substituo o transistor por uma fonte de corrente e um resistor de emissor aqui, ó. Aqui tem um T, tá vendo? Então, vocês dão uma olhada nas aulas passadas, eu não vou passar por isso novamente. Esse é um modelo diferente do que a gente já estava abordando até agora, que é o modelo π. Apesar de ser diferente, ele também funciona do mesmo jeito que a gente está acostumado, tá? Então, como é que eu faço? Se eu quiser calcular o ganho desse transistor, eu vou ter que pegar a tensão de saída, e a tensão de saída é em cima da carga. Qual é a tensão que está em cima da carga? A tensão de emissor. A tensão que está aqui, tá? No modelo AC, esse Rzinho linha é o paralelo agora entre o RE e o RL, do mesmo jeito que o RCzinho que a gente tinha lá era o paralelo do RC com o RL, agora, como a minha carga está em paralelo com o emissor, eu tenho que fazer o paralelo com o resistor de emissor. Tá? O Rzinho linha é o parâmetro que a gente já está acostumado a calcular, que depende só da polarização, tranquilo. R1 em paralelo com R2, por quê? Porque o meu VCC está ligado para o terra, então é isso que a minha entrada enxerga. E aqui eu não estou colocando o RG, mas só por facilidade, né? E aí eu chego na minha entrada aqui. Se eu quiser calcular o ganho em relação, né, ao Vin aqui, que é a minha base, antes de colocar aquele resistor ali no gerador, eu tenho que ver quanto é que dá o Vout, ou seja, eu tenho que calcular qual é a tensão em cima desse RE e dividir pela tensão em cima do VI. Tá? A tensão de saída vai ser, então, IE vezes o RE miudinho. Tá? E a tensão de entrada, como ela está aplicada da base para o terra, né, e é a mesma tensão daqui, ela vai estar daqui, ó, deste ponto em relação a este, do ponto de vista alternado. Então, vai ser o mesmo IE dividido agora pela soma dos dois, o RE minúsculo e o Rzinha linha, que é
aquele parâmetro do resistor AC que aparece entre coletor e emissor do transistor, que é o parâmetro do transistor, tá? Rzinho linha é parâmetro do transistor. RE minúsculo é o RE maiúsculo em paralelo com RL, tá? E aí, se eu dividir tensão de saída por tensão de entrada, ó, o RE vai para o vinagre, e aí eu fico, o IE vai para o vinagre, e aí o RE, sobra RE dividido por RE mais Rzinho linha. Como normalmente este resistor aqui e este, o mesmo em paralelo, são muito maiores que o Rzinho linha, que o Rzinho linha é de poucos ohms, né, a gente já viu, a gente vê que este ganho de tensão é aproximadamente 1, tá? O que comprova aquela afirmação que eu tinha falado anteriormente. A resistência CA do emissor, né, isso aqui eu já tinha falado, né, mas só para poder evidenciar no slide, vai ser o paralelo do REzão com o RL. Tá? Então, a gente vê que o ganho de tensão é aproximadamente 1. E qual é a impedância que eu vejo aqui? Qual que seria o Zin desse estágio? Né? Para eu calcular o Zin desse estágio, o que eu tenho que fazer? Vou voltar na figura anterior aqui, dar uma apagada para tirar um pouco dessa... O que eu tenho que fazer? Ó? O Vin ele está sendo aplicado em cima do R1 e R2 e está sendo aplicado em cima do RE linha e o REzinho linha. O problema, o Vin está aplicado certo, é isso mesmo. O problema é que a corrente que passa por aqui não é a mesma que a corrente que passa por aqui. A corrente que passa aqui é a corrente de base. E a corrente que passa aqui é a corrente de emissor. Se eu quiser fazer com que uma modificação nesse circuito e transferir esses dois resistores integralmente lá para a base, ou seja, de forma que a corrente que passe por ele seja referenciado como uma corrente de base, é só eu fazer o seguinte, lembrando que o IE ele é aproximadamente igual ao IC, e o IC é beta vezes o IB, tá? O que a gente consegue perceber? Do ponto de vista de emissor, eu teria que Vin dividido por Rezinho linha mais RE, para circular o IE. Então, eu teria aqui, ó, IE seria igual a Vin dividido pela soma daqueles dois resistores, que é o Rezinho linha mais o RE. Tá? Como o IE é beta vezes IB, olha que interessante. Se eu quiser transferir esses resistores lá para a base, como se estivesse circulando uma corrente IB por eles, o que a gente poderia fazer? Você isola o IB, tá? E aí eu teria o quê? Eu teria Vin dividido por beta vezes RE linha mais RE. O que isso significa? Significa que estes dois resistores vistos lá dentro da base e não no emissor, tá? A equação me diz que se eu quiser refletir esses resistores lá na base, essa palavra ela é muito utilizada, esses resistores refletidos na base, eu preciso multiplicar por beta, que é o ganho de corrente do meu transistor, tá? Essa equação diz que eu posso sim utilizar como se eles estivessem lá na base, em paralelo já com o R1 e R2 aqui, tá? Mas, para isso, eu preciso multiplicá-los por beta. A gente vê que na entrada, então, eu enxergo o R1 em paralelo com o R2 e aparece aqui um resistor beta vezes RE mais Rzinho linha. O que a gente vê? Olha que interessante, pessoal. Se, para mim, no caso do gerador, né, quando eu tenho aqui uma resistência do gerador, é importante que eu consiga ajustar adequadamente a minha impedância de entrada, se for um ganho de tensão, para aproveitar tem que ser o maior possível. Se for para ganho de corrente, é o menor possível. Se for para ganho de potência, ela tem que ser igual ao RG. A gente acabou de ver uma coisa interessante. O R1 e R2, eles pertencem à polarização
tá? O RE e o RE também pertence à polarização, e o RL é a minha carga. A gente pode ver como é que eu consigo, né, se eu mexer nesses resistores aqui, ó, no RE, no RL, no R1 e no R2, eu tenho mais margem de manobra para poder ajustar a minha impedância de base. Por quê? Porque acaba, desculpa, o R1 e R2 não, mas no RE, no Rzinho, no RL, eu consigo ajustar melhor essa impedância para poder fazer um casamento de impedância, se eu quiser, ou fazer um aproveitamento melhor da minha tensão de entrada. Então, eu consigo colocar, né, a minha impedância total vai ser o R1 em paralelo com o R2, em paralelo com beta vezes Rzinho em linha. E como o beta normalmente é grande, esse cara aparece grandão também lá na entrada, né? Então, eu consigo fazer uma impedância que seja relativamente alta, óbvio que vai depender dos valores de R1 e R2, e também ajustável conforme o beta do transistor que eu tiver e os parâmetros de RE e RL aqui. O RL eu não consigo ajustar, né? Normalmente ele é dado mesmo. Bom, do ponto de vista de impedância de saída, vamos lá. Agora o trabalho é o contrário, viu, moçada? Eu não vou fazer as contas para não demorar muito, mas a minha intenção é o seguinte, eu sou a carga, vou tirar ela fora. Qual que é a impedância vista se eu fosse a carga? Qual que é a resistência de Thevenin aqui, né? A resistência equivalente de Thevenin vista por aqui. O que eu já vejo? Vê se vocês conseguem me acompanhar. Para eu calcular o R de Thevenin aqui, essa fonte ela abre. Quando essa fonte abre, eu já vejo aqui um RE. Esse RE vai estar em paralelo, tá, com alguma coisa para o terra. Se isso aqui está aberto, vai ser isso aqui em paralelo com o meu RE', em série com o resultado desses carinhas aqui. Tá? O paralelo desses caras. Só que, mais uma vez, esses caras estão na base. Para eu fazer isso refletido no emissor, eu tenho que fazer também uma reflexão de impedância. E aí, como eu estou passando agora da base para o emissor e não o contrário, o que eu faço? Esse valor da R equivalente que está lá na base, ele precisa ser dividido e não multiplicado por beta. Tá? Então, a minha impedância vista na saída aqui, ó, o meu Z-out, né, meu R Thevenin equivalente aqui, vai ser o RE em paralelo com o Rzinho linha, em série com o restante desses carinhas aqui. É como se eu tivesse esse carinha aqui, ó, o RE minúsculo está aqui, e o resistor equivalente lá, dos 3 resistores da base, está aqui em série. Então, eu teria aqui o RE linha, e aqui seria o resistor equivalente visto da base. Tá? Na hora que você vai calcular, né, essa impedância vista pela carga, o que você repara? Olha que interessante, né? Você tem um RE em paralelo com isso tudo aqui. Se o RE for relativamente grande, né, o que a gente percebe? O RG normalmente é pequeno ou baixo, tá? Que é a resistência do gerador que está sendo aplicado. Então, se eu pegar aqui, ó, RG em paralelo com R1 em paralelo com R2, vai dar um valor pequeno. Se eu pegar esse valor pequeno e dividir por beta, vai dar um valor menor ainda. Né? Se esse valor que deu menor ainda, comparado com o Rzinho linha, que é muito pequeno, for maior que ele, vai sobrar só ele. Tá? Então, assim, ó, RG em paralelo com R1, em paralelo com R2. Se esse cara for muito menor que R1 e R2, dá muito próximo de RG. RG dividido por beta, se for maior do que Rzinho linha, vai dar muito próximo de RG dividido por beta. E um valor pequeno em paralelo com um RE, que seria grande, vai dar um valor muito próximo do RG dividido por beta. Isso aqui que eu estou falando, pessoal, precisava de valores aqui, né, para vocês perceberem. Mas a gente pode dizer que o Z-out é aproximadamente RG dividido por beta. Ou seja, olha que interessante. Independentemente do gerador que eu colocar aqui, a minha impedância de saída vai pegar essa resistência do gerador, que normalmente é baixa, e dividir por beta. Vai fazer com que seja mais baixa ainda. Isso é ótimo do ponto de vista de corrente. Vocês lembram que eu falei para vocês? Quando a gente tem um RG baixo, né, e se o meu RL for baixo também, a gente tem um aproveitamento de corrente muito grande,
Ou se for de tensão, essa resistência muito baixa também vai transferir mais tensão aqui para a saída. Então, nas duas situações, tanto quanto eu estou amplificando corrente, quanto eu estou amplificando tensão, o fato de eu ter uma impedância de saída baixa favorece a minha carga. Eu posso até colocar uma carga baixa aqui, porque se esse cara for pequenininho, na hora que eu faço o divisor de tensão, sobra bastante ainda para a minha carga. Que não é o caso do emissor comum, que a gente já viu lá que não sobra muito para ela. Tá? Então, a gente repara que as principais características do amplificador em coletor comum, quando a gente muda essa configuração, a gente tem uma impedância de saída baixa e uma impedância de entrada alta. Olha só que bacana, tá? Voltando naquela figura que a gente tinha lá do começo, deixa eu ver se eu coloco aqui para a gente poder retomar. O que a gente acabou de enxergar é o seguinte, ó. Olha que legal. O meu amplificador está aqui no meio. Ele tem uma impedância de entrada e ele tem uma impedância de saída. O coletor comum tem essas características. Ele coloca uma impedância alta na entrada, ou seja, aproveita bastante da tensão do sinal, e ele tem uma perda pequena na saída na hora que eu coloco uma carga pequena. Que aí eu posso colocar uma carga relativamente pequena aqui, que essa perda aqui vai ser menor, né, e eu consigo aproveitar mais ainda o sinal. Esta configuração em particular é uma configuração muito importante dentro da eletrônica, ou seja, que conecta um circuito que precisa de uma alta impedância de entrada com uma baixa impedância de saída. Esse circuito ele é chamado de buffer isolador. É como se ele conseguisse isolar uma coisa que está na entrada de uma coisa que está na saída. O amplificador ele faz com que a entrada não sinta a necessidade da carga e não influencie também no ganho, né? Então, ele consegue aproveitar bastante o sinal aqui, consegue gerar bastante corrente aqui, e a minha entrada ela não é sobrecarregada, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem isso. Se eu tivesse um sensor que gerasse uma corrente pequena, tá? Eu gostaria, e uma tensão pequena, eu gostaria de aproveitar bastante essa tensão, né? E a corrente, como é uma corrente pequena, eu não gostaria que a minha carga, que se fosse eventualmente uma carga que puxasse muita corrente, matasse, né, essa corrente toda que está aqui na entrada. Então, o que eu faço? Eu coloco um sensor que gera pouca corrente e uma tensão, né, razoavelmente baixa, aproveito toda essa capacidade desse sensor e o meu amplificador, o transistor, vai fazer o serviço pesado de colocar a mesma tensão na saída, eu não vou ter um ganho, né, mas ele consegue aumentar a corrente, ele consegue alimentar uma carga que precisaria de mais corrente do que esse sensor está fornecendo, e quem fornece essa corrente é o amplificador. Então, eu não tenho ganho de tensão, mas eu teria um ganho de corrente. E aí ele isola essa necessidade de corrente da entrada para a saída. Esse amplificador em coletor comum, ele é chamado também de seguidor de emissor. Por que seguidor de emissor? Porque o sinal entra na base e segue direto para o emissor aqui com quase nenhuma mudança. É o mesmo sinal em termos de amplitude. Então, ele simplesmente o emissor segue a base, né, nesse aspecto aí. Mas, pelo fato dele ter uma impedância de saída baixa, ele consegue fornecer corrente aqui, e uma impedância de entrada alta, ele não sobrecarrega a entrada, ele é também chamado de buffer isolador. Então, três nomes para o mesmo amplificador. Amplificador em coletor comum, seguidor de emissor e buffer isolador são a mesma coisa, tá? É o mesmo circuito. Muito bem, aqui tem a configuração Darlington. O que é a configuração Darlington? A configuração Darlington é quando você coloca um transistor seguido do outro, e aqui você vê, olha que interessante, você tem uma corrente de base, aqui vezes beta aparece nesse emissor, que é a próxima corrente de base desse. Então, aqui essa corrente que aparece no emissor é beta vezes. Aí, se esse outro transistor também tem beta, vai aparecer uma corrente aqui que é beta ao quadrado. Tá? Essa configuração, ela já vem dentro de um encapsulamento, esses dois transistores já vêm juntos, tá? Você consegue comprar o que a gente chama de par Darlington, né? Eles já vêm juntos. E o que ele oferece? Ele oferece um altíssimo ganho de corrente. E aí, se vocês se lembrarem, né, tudo que eu coloco aqui no emissor
refletido lá na base vai multiplicado por beta. Só que aqui eu tenho 2 betas, né? Então eu consigo gerar uma altíssima impedância de entrada quando eu utilizo o par Darlington no lugar de um único transistor. Tá? Normalmente o par Darlington, né, por essas características, ele consegue gerar uma grande corrente de saída sem puxar uma grande corrente de entrada. Né? Ele é um buffer isolador no último ali. Né? Então ele gera, né, ele pode dar um ganho de corrente, um ganho de potência. Amplificadores de potência normalmente utilizam ele como estágio final. Tá? Ele não dá um ganho muito grande de tensão, mas eu já dei o ganho de tensão lá, eu só preciso inserir corrente. Eu posso utilizá-los em reguladores de tensão, isso aqui depois eu vou voltar nesse assunto com vocês, e em circuitos de chaveamento de altas correntes por conta dessa capacidade de amplificação que ele tem. Tá?